Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: As Parábolas de Jesus, parte 2. Em sua pregação, Jesus sempre usava uma linguagem simples e fácil que todos podiam entender. Um modo de falar simples não significa uma linguagem baixa e chula, nem falar com gírias ou coisa parecida. Não. Jesus falou as verdades mais altas e mais profundas. Por exemplo, falou de Deus e do céu e mostrou o que é preciso fazer e como precisamos viver para estarmos com Deus, caminhando para o céu, nossa morada eterna e definitiva. Ele sempre falou disso tudo de um jeito que todos entendiam, mas sem baixar o nível e sem usar de linguagem chula. Nesse jeito simples de falar, que todos entendiam, desde as pessoas mais simples e rudes, como os pescadores, as prostitutas, os pastores de ovelhas, as donas de casa, os lavradores, os trabalhadores informais, os coletores de impostos, os reis e pessoas das cortes, os juízes, como também os mais eruditos e estudados, os sacerdotes do templo, os escribas e fariseus, os membros do Supremo Tribunal do Sinédrio, todos, enfim, entendiam as pregações de Jesus. Ele transmitia seus mais elevados ensinamentos falando em parábolas, isto é, empregando imagens do dia a dia das pessoas que todos conheciam e entendiam perfeitamente as lições de Jesus. Assim, ele comparou o reino dos céus, falando da pesca, do rebanho de ovelhas, da semente que o lavrador joga no solo para brotar, do fermento que a cozinheira usa para levedar e transformar a massa e fazer o pão de cada dia, falou do sal, da luz, que todos devemos ser, falou que, se não nos convertermos e nos tornarmos simples, sinceros e verdadeiros como as crianças, não chegaremos até Deus. Jesus falou que Deus é amor e está sempre pronto a perdoar e abraçar de volta o pecador arrependido. São tantas imagens simples, mas que o povo sabia do que se tratava. E Jesus usou essas imagens para falar das coisas de Deus e do seu reino. A isto se dá o nome de parábolas, quando se usa uma imagem conhecida do convívio diário das pessoas para falar de algo superior, maior, mais profundo que é Deus. A parábola é uma espécie de analogia, uma comparação que se faz entre uma coisa menor que indica algo maior. E Jesus usou muito, muito mesmo, o método de ensinar usando a analogia das parábolas. Quando falava de Deus, o Ser Supremo e Único, o Criador, sem nenhum ponto de comparação com algo aqui na Terra, em suas parábolas Jesus empregava a metáfora de chamar a Deus de Pai. E todos, repito, dos mais simples aos mais eruditos, entendiam Jesus e a linguagem que empregava, sem que fosse necessário usar gírias nem baixar o nível. Em nossa reflexão passada, as primeiras desta série sobre as parábolas de Jesus, mostramos a parábola do semeador, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 8, e Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 4 ao 15, significando as diversas formas como as pessoas recebem a pregação da palavra. Algumas sementes caem à beira do caminho e são pisadas pelos transeuntes ou são comidas pelos pássaros. Outra parte cai sobre pedras e, mesmo brotando, não há terra para as raízes se aprofundarem. Algumas sementes caíram em meio aos espinhos. Estas brotaram rápido, mas não cresceram porque foram sufocadas e mortas pelos espinheiros. Porém, algumas sementes caíram em terreno bom e adubado, produzindo frutos por cada semente semeada. 30, 60 e 100 frutos por cada semente. E Jesus concluiu esta parábola dizendo: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Diante desta parábola, a pergunta que se faz é esta: que tipo de terreno onde a semente da palavra está sendo lançada eu sou? De nossa resposta sincera e de como estou cuidando para esta semente brotar, crescer, florescer e produzir frutos, disso depende qual será a minha destinação eterna. Pensemos nisto e até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.